Deus abençoe, seja bem-vindo ao lugar onde Deus fala ao seu coração e muda a sua vida. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa na sua vida. Graças a Deus por isso. Eu quero trazer uma mensagem para você. Abra aí comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Apocalipse capítulo 1, verso 12 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A face dele era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, em todo o seu esplendor. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo João, ele teve algumas experiências muito marcantes, né, enquanto ele estava preso, né, numa ilha da Grécia chamada Ilha de Patmos. Ele foi preso não por causa de qualquer crime que tenha cometido, mas porque ele pregava a palavra de Deus. Anunciava que Jesus Cristo perdoava pecados e que ele salvava o mundo. E por causa disso ele foi preso. E quando ele estava preso, ele teve essa experiência do Apocalipse. E Jesus Cristo aparece para João. João viu Jesus Cristo em carne e osso. Ele andou com Jesus, aprendeu com Jesus, ouviu a voz de Jesus, tocou em Jesus. Mas aqui já fazia mais ou menos uns 60 anos que Jesus havia subido aos céus. E João não viu mais Jesus depois disso, pois que ele sobe aos céus. E esse Jesus que aparece aqui está caracterizado de uma forma muito diferente daquele de carne e osso com o qual João andou. Jesus aparece glorificado para João. E João, quando ouviu uma voz falando com ele,
virou-se para ver quem é que falava com ele. Meu Deus! E quando ele olhou, ele começou a descrever o que ele viu. João está usando figuras de linguagem. Você sabe o que é figura de linguagem? Levanta a mão. Se vocês não souberem, nós vamos ligar para o professor de vocês e dizer, não sabe. Ele está tentando explicar o que ele sentiu. Ele está tentando explicar o que é que o coração dele experimentou quando ele viu Jesus. Por exemplo, veja que ele diz que os olhos dele eram como chama de fogo. Ele não diz que tinha chama de fogo nos olhos de Jesus, né? Imagine você olhando para Jesus, 2 tochas de fogo nos olhos. O que é aquilo lá? É Jesus ou é o boitatá, né? É o curupira. Mas você é muito orelhudo, né? Quando você lê a Bíblia, você acha que tem 2 tochas de fogo nos olhos de Jesus, né? Da boca dele saiu uma espada, né? Jesus tem uma espada na boca, a língua de Jesus. João está tentando explicar o que é que ele sentiu, o que é que ele viu. E para tentar passar o que ele sentiu, o que ele experimentou, ele usa esses elementos naturais para tentar descrever para mim e para você o que ele sentiu, o que ele viu, o que ele experimentou. Aleluia! Quem é Jesus Cristo hoje? Quem é Jesus hoje? A experiência real com Jesus te apresenta esse Cristo. Não aquele que foi crucificado. Jesus Cristo está vivo. Ele não é mais aquele homem preso num corpo humano. Jesus Cristo é todo poderoso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus aparece para João na visão do Apocalipse, a primeira coisa que Jesus Cristo vem falar com João é revelar a sua verdadeira identidade. Porque João precisava ensinar a igreja a respeito da verdadeira identidade de Jesus, orelhuda. Porque a igreja havia se misturado com a religião. E eles já não sabiam mais quem era Jesus. Como era Jesus? E quais são as características daqueles que realmente o conhecem? E quais são as características daqueles que realmente têm fé em Jesus Cristo? Você conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Jesus tem que se revelar novamente e mandar uma carta para cada um dos pastores das igrejas que existiam na Ásia, na região daquela época onde João vivia, para que eles soubessem novamente como era a voz do Senhor e qual era a verdadeira identidade do Senhor. Jesus Cristo se revela para João. E João diz: quando eu ouvi aquela voz, eu me virei para ver quem estava falando comigo. E ele diz: e quando eu olhei e vi,
Eu vi que os seus olhos eram como chamas de fogo. O que João está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando Jesus Cristo olhou para ele virou para olhar quem era Jesus, Felipe. E Jesus bateu o olho nele. O olhar de Jesus incendiou o coração, a alma, a vida de João. Os olhos deles penetraram nos meus como se fosse fogo queimando dentro de mim. Aleluia. O olhar de Jesus. O fogo é a sinceridade, a clareza, a luz que Jesus carrega no seu olhar. Quando você olha nos olhos de uma pessoa, se você olhar para Jesus, os olhos dele vão incendiar o seu coração de desejo, de vontade, de estar com Deus, de estar com o Senhor, de experimentar o Senhor. O olhar de Jesus vai lançar fogo no seu coração. Fogo que vai fazer você enxergar o mal que habita você. Você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Qual é o foco da sua vida? Jesus, outra coisa. Qual é o foco da sua vida? Quem é a sua referência? É Jesus? Ou é uma pessoa? Aonde estão os teus olhos? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da sua fé. Os teus olhos, o teu foco, tua vida, tem que olhar para Ele. Mas é muito fácil de perceber se você tem Jesus como foco da sua vida. Porque se você estiver olhando para Jesus na sua vida, o fogo dele muda você. O seu amor por Jesus, o seu desejo por Jesus é sincero, é verdadeiro. Você o quer mais que tudo na vida. Por que, pastor, eu não desejo Jesus mais que tudo na vida? Por que Jesus não é mais importante? Por que Jesus Cristo não tem significado, sentido para mim? Porque você não olha para Ele. Os teus olhos estão em outra coisa. Os teus olhos estão na terra. Os teus olhos estão nas pessoas. Os teus olhos estão na carreira. Os teus olhos estão no mundo. Os teus olhos estão no dinheiro. Os teus olhos estão no namorado. Teus olhos estão na namorada. Teus olhos estão em qualquer outro lugar, menos em Jesus. Porque os olhos de Jesus hoje é como chama de fogo para a sua alma. Aleluia! Olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Nós tiramos os olhos de Jesus. Nosso foco não é Ele. Nosso foco não é Ele. Estamos focados em outra coisa. Estamos olhando para outro lugar. Estamos contemplando outras coisas.
Então, a chama de fogo que vem dele não purifica a nossa alma, não muda o nosso coração. Não muda o nosso coração, não muda a nossa vida. E ele diz que a voz dele, a voz de Jesus falando com João, era como a voz de muitas águas. Voz de muitas águas. O Senhor Jesus disse que, se nós crêssemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Rios de água viva. E ele disse isso falando do Espírito Santo que receberiam os que nele crescem. E quem registrou isso foi João, no capítulo 7. O que João está dizendo com isso? Ele está dizendo que a voz de Jesus, as palavras de Jesus, vinham cheias do poder do Espírito Santo. O olhar de Jesus vinha cheio de fogo. Fogo que incendiava o coração. Mas a voz dele vinha cheia do poder do Espírito Santo. A voz dele inundava o coração do Espírito Santo. A voz de Jesus é cheia do Espírito Santo. A voz de Jesus é tomada do Espírito Santo. Isso significa que as palavras de Jesus estão cheias do Espírito Santo. As palavras de Jesus estão carregadas com o Espírito Santo. Não, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Você é loira, né? Aí exigir demais. É. Mas você é morena. Você vai entender. Mas você não dá para exigir muita coisa também, né? A Tati vai entender. Você vai entender, né? Amém ou não amém? A voz de Jesus vem cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus. A igreja naquela época começou a receber palavras de outro. Não eram palavras de Jesus. Eram palavras de outro. Quando Jesus decide falar novamente com a igreja, ele se apresenta para João. E ele mostra para João que a falta de purificação no coração daquelas pessoas que serviam a Deus era porque eles tiraram os olhos de Jesus. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você é pior do que eu. É isso? Embora você seja bem pior, né? Falando sério? Não. É porque você tirou os olhos de Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todo mundo pecou. Todos pecaram. Você sabia que eu pequei hoje? Quem sabia? Vou pecar de novo daqui a pouco, dar-lhe um tapão na tua orelha.
Nós somos todos iguais, não há diferença nenhuma entre nós, todos pecadores que precisam da misericórdia. A diferença é que quando você fixa os seus olhos em Jesus, o fogo que vem dele purifica a sua vida. Falta de pureza é uma evidência de que eu não estou olhando para Jesus. É que Jesus deixou de ser minha referência. Não é referência para mim. O ensino de Jesus não é referência para mim. O conselho de Jesus não é referência para mim. O caráter de Jesus não é referência para mim. O que Jesus disse sobre as coisas da vida, da sociedade, não é mais referência para mim. Tirei os olhos de Jesus, não sou purificado. Pus os olhos em Jesus, sou purificado. Jesus está dizendo para João, você tem que corrigir a igreja, porque eles tiraram os olhos de mim. Você tem que saber que quando eu falo, João, a minha voz, a minha palavra é cheia do Espírito Santo. É cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito? Eu quero ser cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Falta palavra no seu coração. Palavra. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus te farão cheio do Espírito Santo. A palavra de Jesus e o Espírito Santo estão no mesmo lugar. Se você quer viver cheio do Espírito, não cheio da emoção, vir um culto, pular, orar, rodopiar, correr, viver um momento com Deus, mas sair daqui, chegar na sua casa, pôr a cabeça no travesseiro e voltar a viver a depressão que você vive. Voltar daqui, chegar amanhã e continuar nos mesmos hábitos errados de sempre. Cheio do Espírito. Não é isso. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. É quando a palavra de Jesus domina o seu coração. Palavra de Jesus. Você precisa das palavras de Jesus para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa das palavras de Jesus para ter o Espírito Santo. Você tem a palavra de Jesus? Você tem a palavra de Jesus no seu coração? Porque quando ele falou, a voz dele era como o som de muitas águas, veio inundada do poder do Espírito. Veio inundada do poder do Espírito. Eu não vim aqui revelar nada a respeito da sua vida. Você está com medo. Ai, eu fiz um negócio errado. E se Deus mostrar? Eu não vim trazer nada de errado para o seu coração. Não vim te acusar de nada. Eu vim te ajudar.
Se você quer viver algo de Deus verdadeiro e genuíno, você precisa pôr a palavra na sua vida. Você precisa pôr a palavra de Jesus no seu coração. As águas vivas fluem por causa da palavra de Jesus que está dentro do seu coração. A palavra que o Espírito usa para te curar não é aquela que está escrita lá na Bíblia. Porque qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Um ateu pode ler a Bíblia, um filósofo, um professor. Qualquer pessoa que não tem envolvimento nenhum com a fé pode ler a Bíblia. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. E a pessoa pode ler a Bíblia e aquele versículo nunca virá verdade para ela. Porque o Espírito não usa o teu conhecimento. Ele usa o que é verdade dentro do teu coração. Quando a palavra de Deus estiver no seu coração, é essa que Ele vai usar para operar. Você pode conhecer a Bíblia inteira, todas as versões, de Gênesis, Apocalipse, e você pode não viver nada de Deus. Esse é o grande problema dessa nossa geração. Conhecimento. Você conhece muito, mas não tem muito pouco disso está dentro do seu coração. Muito conhecimento na cabeça, na memória, muita informação. O que disso habita seu coração? É ali que o Espírito se move. O Espírito não se move pelo tanto que você conhece a Bíblia, pela quantidade de cultos que você frequenta. Mas o Espírito se move quando a palavra de Jesus está dentro do seu coração. Quando a palavra de Jesus está no seu coração, é como voz cheia do Espírito. Como uma voz cheia do Espírito. Como palavras cheias do Espírito. Cheias do Espírito. Águas que estão passando pela minha vida, pela minha alma. Estão inundando o meu coração. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é a resposta para a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo vai transformar você em alguém diferente. Ser cheio do Espírito Santo te dará um coração sincero. Você não fará nada pensando em ser visto pelas pessoas. Quando você não está cheio do Espírito, tudo que você faz é pensando nos outros. Tudo que eu faço é preocupado com a tua opinião sobre mim. Será que se eu falar daquele jeito, se eu pregar daquele jeito, ele vai me elogiar? Será que ele vai ter uma imagem boa de mim? Aí não está o Espírito. Sinceridade de coração revela o quanto do Espírito você é cheio ou não.
Porque o Espírito é o Espírito da verdade, não da mentira. O que Jesus mais ficou de cara foi com a hipocrisia das pessoas. Falsidade no coração dizendo uma coisa, com a boca dizendo outra. Com a cara, com a face mostrando uma coisa, com o coração vivendo outra. Isso não é o Espírito. Cheio do Espírito, coração sincero, coração verdadeiro diante de Deus e diante das pessoas. Cheio do Espírito, coração sincero. Cheio do Espírito, o teu olhar é de pureza. Teu olhar não é de maldade. Teu olhar não é de cobiça. Teu olhar não é de desconfiança, de julgamento. Olha o boné do Manoso ali, ó. Isso aí deve ser olhar de julgamento revela que falta a palavra de Jesus no teu coração. Olhar de julgamento, preconceito, revela que falta a palavra de Jesus no coração. Falta a palavra. Se você vem orar e buscar o Espírito sem palavra no seu coração, isso vai durar uma noite. Uma noite. E aí, você se enche em uma noite. Mas amanhã você está vazio de novo. Porque falta palavra dentro do coração. O que mantém as águas do Espírito retidas em você. Palavra de Jesus. Quando não tem palavra de Jesus, é como um buraco aberto no fundo desse tanque. Enche de água. Enche de água. Enche. Enche. Outro dia, vai tudo pro ralo. Quando a palavra do Senhor Jesus estiver no seu coração, você é cheio do Espírito e aquilo permanece. Deixa eu perguntar para você, quem leu um versículo da Bíblia hoje? Seja sincero. Um versículo. Momento da Bíblia. Eu li, pastor. Né? Das minhas contas, pastor, deu 4 pessoas e meia. Né? 4 pessoas e 2 dedos. E ontem. Não é que hoje é sábado, hoje foi corrido, pastor, hoje. Ontem. Ele é ontem. Opa! Essa semana, quem leu pelo menos um texto da Bíblia, um versículo. Olha aí, grande maioria. E como você leu? Como você leu? Eu li porque eu ia fazer as ofertas do culto. Eu li porque eu ia levar a aula lá para as crianças. Não, eu li porque o pastor estava lá no culto pregando, daí mandou abrir a Bíblia. Então eu li o versículo. Não, eu li porque lá em casa tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Eu estava lá limpando a casa lá, de repente eu vi lá que estava o Salmo 91. Não, eu li porque lá na televisão estava passando lá um programa de crente.
né? Os crentes, aí estava um texto da Bíblia. Sem a palavra no teu coração, você vive igual no Antigo Testamento. O Espírito vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. E essa é a sua vida. Um dia eu creio, estou no fogo. Dali uma semana, eu não sei mais se Deus existe, porque o professor falou, porque eu não sei quem falou. Quando a bênção chega, como Deus é maravilhoso, meu Deus, como vale a pena ser fiel, né? Já cantou essa música? Aí quando a dificuldade aparece, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou? Como é que pode Deus deixar uma criança morrer? Pessoa tão boa, morre, né? Quem não presta não morre, mas quem é bom morre. Vai e vem. Isso é uma evidência clara de que a palavra não está no seu coração. Os teus olhos não estão nele. A voz dele não está falando dentro de você. Jesus Cristo tem olhos como chama de fogo. E da sua boca saem palavras cheias do poder do Espírito. Se você começar a expor o teu coração às palavras de Jesus, é impossível você permanecer igual. Porque é um poder invisível que vai penetrando tua alma, que vai penetrando tua mente, que vai penetrando teus olhos, que vai penetrando teu ser. E por mais que você queira fugir, depois de um tempo você não escapa mais. Enche, enche. E quando você vê, você mudou. Eu tenho visto milagres extraordinários. Pessoas irreconciliáveis para a sociedade sendo restauradas profundamente no seu coração. Jesus Cristo não cura apenas o teu corpo, Ele cura o teu ser, Ele cura quem você é. Tenho acompanhado algumas pessoas há uns 2 ou 3 meses. Vou na casa dela, uma vez por semana, 15 dias. Escondida, ela não quer que as pessoas saibam. Porque é alguém que fez algo muito, 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 muito errado. Muito errado. Mas ele não quer mais ser igual. E eu falei para ele no primeiro dia que nós nos encontramos. Eu falei, sabe por que eu estou aqui? Porque o que você precisa não depende de você e nem de mim. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não dos homens. O Evangelho não é o poder político, não é o poder religioso, não é o poder econômico, é o poder que vem do céu. Se você só ouvir o Evangelho,
você será liberto. Eu não preciso da tua ajuda, eu não preciso da tua força, eu não preciso da tua fé, eu não preciso de nada. Eu só preciso do seu coração ouvindo o que eu estou falando. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Aleluia. Alguns dias atrás, a esposa dele me procurou e disse: pastor, o que é que você fez com aquele homem? Pensei, pronto, virou no diabo. Já era endemoniado. Brincadeira. Mas por quê? Porque não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Quem é Jesus? Olhos como chama de fogo, voz de muitas águas. Palavra de Jesus na sua vida, cheio do Espírito Santo. Palavra de Jesus na sua vida, cheio do Espírito Santo. Sem palavra de Jesus, sem o Espírito Santo. Tudo que você recebe de Deus é retido por causa das palavras de Jesus. Se elas não estiverem na tua vida, você não permanece no Espírito. Esta é a direção de Deus para a sua vida. Eu queria vir aqui, orar por você, profetizar, fazer um monte de coisas na sua vida, derrubar você, dar uns tapas na orelha. Mas o Senhor disse que era para ensinar isso para você. Então, se nós queremos experimentar algo verdadeiro de Deus, um avivamento do Espírito, algo que venha e permaneça, não algo para contar para os outros, não algo para tirar foto e publicar nos lugares, não algo para fazer propaganda, mas algo do céu, algo genuíno, algo puro, algo verdadeiro, algo intenso da parte de Deus. Você precisa encher o teu coração da palavra dele. Encher o seu coração. Senão, vai ser apenas por um tempo. Isso vai embora. Isso simplesmente evapora. Mas se você pôr a palavra dele dentro do seu coração, o que você recebe, experimenta de Deus, permanece na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém. Graças a Deus por isso. Então se coloque em pé. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo mais uma vez. Depois eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Para a glória do Senhor Deus. Coloque o teu coração diante do Senhor. Traga para cá. Faça dessa mensagem, desse momento, o assunto do teu coração agora. O assunto do seu coração nessa noite, nesse momento. Agora o teu assunto é a palavra que falou com você. O teu assunto é o concerto com o Senhor Jesus. O teu assunto de agora, o assunto que fala dentro da tua alma, é o Senhor tocar em você. É o Senhor tocar em você.
É a voz de Jesus encher o seu coração. É o poder do Espírito visitar você. Coloque a sua vida diante dele. Coloque o seu coração diante dele.